Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, capítulo 15, Especialidades. As especialidades dos aventureiros destinam-se a desafiar os meninos e meninas para adquirirem conhecimento especializado, focado em temas que atraiam sua atenção. Cumprindo os requisitos das especialidades, o aventureiro conquista o direito de ostentar em sua faixa insígnias especiais, que indicam os temas em que se tornou especialista. Relação com as classes. Grande parte das especialidades dos aventureiros está vinculada às classes, como parte integrante delas. Isso não significa que elas possam ser cumpridas apenas dentro das classes correspondentes. Sua ligação com as classes é automática, mas seu cumprimento pode ser estimulado e desenvolvido a qualquer momento de acordo com a capacidade do aventureiro. Filosofia e objetivos das especialidades. Cada especialidade se destina a ser um curso de estudo que introduz um tema. Esse tema deve ter valor prático e deve acentuar o estilo de vida da pessoa que faz a especialidade. O estudo da especialidade deve ajudar a pessoa em seu desenvolvimento, bem como torná-la um cristão completo ao diretamente afetar os aspectos da vida social, emocional, física e espiritual. O estudo de uma especialidade deve levar a criança a ter profundo amor pelo Criador e deve aumentar-lhe o interesse de comprometer sua vida com o serviço a Deus e à comunidade. O objetivo da especialidade é ajudar o desenvolvimento do caráter espiritual da criança. Assim sendo, cada especialidade é projetada para requerer padrões elevados de excelência ao claramente afirmar em todos os seus requerimentos que tarefa deve ser concluída. O cumprimento dos requerimentos deve ser interessante e divertido, e ao mesmo tempo prover à criança um senso de realização. Visto que as especialidades dos aventureiros são uma parte de um programa patrocinado pela Igreja, todas as facetas do curso de estudo devem estar em harmonia com os padrões fundamentais da Igreja. Por isso, o estudo das especialidades normalmente evitará temas com requisitos que pedem a destruição da vida vegetal ou animal, bem como todos os tipos de defesa armada ou desarmada. Ainda devem ser evitados temas que somente podem ser estudados por um pequeno grupo de pessoas em uma única área local. É propósito de todas as especialidades ajudar a criança a aumentar sua sabedoria e estatura no favor de Deus e dos homens. O Clube de Aventureiros provê formas divertidas e criativas para as crianças desenvolverem um caráter semelhante ao de Cristo, experimentarem a alegria e satisfação de realizarem bem as coisas, expressarem seu amor por Jesus de forma natural, aprenderem o bom espírito esportivo e fortalecerem sua capacidade de relacionar-se bem com os outros, descobrirem suas capacidades dadas por Deus e aprenderem como usá-las em benefício próprio e como servir aos outros, descobrirem o mundo de Deus, melhorarem sua compreensão do que fortalece as famílias, desenvolverem o apoio paterno no treinamento das crianças. Diretrizes para a participação no programa das especialidades. Crianças entre 6 e 9 anos ou da primeira à quarta série são elegíveis como membros dos aventureiros. As atividades do clube incluem as especialidades dos aventureiros, excursões e reuniões regulares do clube. Antes de unir ao clube, o aventureiro deve concordar em participar e cooperar com essas atividades. Os membros devem ser regulares na frequência. Muitos clubes estabelecem limites de faltas e atrasos, e os aventureiros que não se conformam com esses regulamentos são convidados a se retirar do clube. Os pais dos aventureiros devem estar dispostos a concordar e a cooperar com os regulamentos e as atividades do clube, conforme o concordado na folha de inscrição dos aventureiros. Às vezes, eles podem ser solicitados a dar dinheiro e tempo para apoiar seu filho. Os aventureiros devem possuir e usar regularmente o uniforme completo dos aventureiros.
Eles devem vir para as reuniões e eventos patrocinados pelo clube com o uniforme completo, conforme orientação do diretor do clube. Os aventureiros devem obedecer a todos os regulamentos e instruções do pessoal dos aventureiros. Os membros do clube devem estar dispostos a participar de projetos de serviço comunitário e missionário. Os aventureiros devem aprender e viver pelos princípios do voto e da lei dos aventureiros. Padrão de apresentação de requisitos. Especialidades têm requisitos muito menos flexíveis em seu cumprimento que os da classe, mas em compensação, cumprido o exigido, nada mais se requer para considerá-las concluídas. O aproveitamento exigido para aprovação nas especialidades é de 100% de acerto nos requisitos. As insígnias das especialidades são confeccionadas dentro de um determinado padrão, formato, cores, desenhos, nomenclaturas e etc., definido pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este padrão global é adaptado pelas divisões para refletirem a realidade de cada região do mundo. As insígnias se diferenciam dos emblemas e dos distintivos por algumas razões. Insígnias de especialidades. Colocadas na faixa de especialidade, precisam ser conquistadas cumprindo os requisitos específicos das especialidades. São internacionais, mas adaptadas à realidade de cada região do mundo. Ícones, sem significados especiais ligados aos seus componentes internos. As cores de fundo indicam categorias de temas. Uma vez conquistadas, passam a pertencer permanentemente ao seu possuidor, como os conhecimentos que elas representam. Não precisam ser entregues através de uma investidura propriamente dita. Emblemas oficiais do uniforme. É parte integrante do uniforme, qualquer que seja o cargo. São adquiridos junto com o uniforme. São internacionais. Palavras neles contidas são traduzidas no idioma local. Tem simbologia própria, ligada aos ideais que deve ser memorizada pelos membros. Possuem significados próprios. São adquiridas pelos próprios aventureiros para compor o uniforme oficial. Ficam fixos no uniforme, mas é a entrega do lenço na cerimônia de recepção que referenda seu uso. Distintivos de classes e de reconhecimento. São colocados no uniforme, não basta ser membro para ter. São conquistados ao cumprir requisitos das classes ou oferecidos como prêmio e reconhecimento de mérito. Internacionais, associação missão locais. Internacionais, símbolos e cores derivam das classes, a associação missão, podem ser criados pelo campo com padrão igual ou menor aos distintivos de classes. Exigem conduta exemplar de acordo com o mérito que justificou sua concessão. Está prevista a devolução a quem as outorgou, caso haja desvio da conduta meritosa. Entregues formalmente na investidura de classes e especialidades vinculadas são consideradas como automaticamente entregues. Especialidades. Mudanças nos requisitos não obrigam nenhuma revalidação, estudo ou prova complementar. Exemplos, ver a lista de especialidades. Emblemas oficiais do uniforme. São usados enquanto o membro cumprir os requisitos mínimos. Exemplos de emblemas. A1, emblema A4, tira de cargo, tira com o nome do clube, emblema do campo, tira com o nome do aventureiro e etc. Distintivos de classes e de reconhecimento. Mudanças nos requisitos não obrigam nenhuma revalidação, estudo ou prova complementar. Exemplos: distintivos das classes de abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Quem instrui e avalia. Os conselheiros são os grandes responsáveis pelo modo como os aventureiros veem as especialidades. Não se deve esquecer que estamos lidando com crianças. Se o seu objetivo for exigir muito, será preciso também motivar muito. Você não pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Quem motiva? O instrutor deve ser criativo, conferindo grande significado às especialidades e despertando o interesse de cada aventureiro por elas. Deve apresentar-lhes continuamente desafios e pôr à prova as crianças mais avançadas, sem desanimar os menos aplicados. A meta é prover atividades para que cada criança experimente conquistas e aprenda novas coisas, de forma agradável e atraente. Diga a cada menino e menina que existe mais de uma forma correta para realizar determinada tarefa.
Anime-as sempre fazerem o melhor que podem. Não precisam ser perfeitas. Deus ainda não terminou sua obra em nossa vida. O que atrai? Quando os aventureiros percebem uma grande importância associada com alguma coisa, isso os desafia e impulsiona na direção de obtê-la. Quem define esta importância é a liderança, pelo modo como cobra os requisitos, incentiva o esforço e recompensa as vitórias alcançadas. Por isso, é aconselhável dar grande atenção à entrega dos símbolos destas conquistas, realizando uma cerimônia adequada. A maioria das especialidades dos aventureiros, como você já sabe, está ligada às classes e funcionam como objetivos de percurso dentro de um grande objetivo anual. Premiar algumas etapas deste percurso pode motivar novos esforços para alcançar a aprovação no currículo total da classe. Modelo e análise de apresentação. Existe o logotipo, o nome da especialidade. Então, olha só. Logotipo é a imagem da insígnia que os aventureiros colocam na faixa. Ano e origem é o ano em que a especialidade foi criada e o território. Nome da especialidade é o nome que a especialidade recebe, geralmente é o nome do praticante de um ofício ou atividade. Quando vários níveis de habilidade dentro da mesma especialidade são previstos, o numeral romano 1, 2, 3 é acrescentado para diferenciar as especialidades entre si. Área indica a área de especialização da qual a especialidade faz parte. Artes manuais, habilidades domésticas, estudo da natureza, atividades recreativas e atividades espirituais. Número, conforme o índice sequencial da área. Requisitos: relação de itens necessários para cumprir a especialidade. Qualquer adaptação de requisitos deve ser sugerida ao Ministério dos Aventureiros, que pode aprovar ou não a modificação. Exposições periódicas. Uma das maneiras mais práticas de avaliar sem perda de tempo os requisitos cumpridos pelo maior número possível de pessoas é a realização de exposições. Nelas, os aventureiros apresentam os trabalhos práticos desenvolvidos ao cumprirem os requisitos das diversas classes e especialidades. Além de poupar um bocado de tempo e energia, as exposições periódicas podem ser uma impressionante ferramenta de divulgação do clube de aventureiros. Outro benefício das exposições é que, ao guardar muitos trabalhos para serem avaliados em uma ocasião única, um avaliador especialmente habilitado poderá ser convidado para examinar e aprovar o desempenho dos aventureiros que estão expondo seus trabalhos. Avaliadores locais de vários clubes vizinhos podem também marcar uma exposição conjunta de trabalhos e avaliar em grupo ou em duplas ou em sequência, ou as possibilidades são muitas. A Associação Missão também pode promover uma exposição anual de classes e especialidades para os clubes que não tenham conseguido realizar nenhuma, por conta própria. Nesta ocasião, os avaliadores locais serão certamente convocados para atuarem como organizadores, promotores ou verificadores dos trabalhos apresentados. Proposta para novas especialidades. Inicialmente, conferir se a especialidade ou similar já existe. Se a especialidade não for encontrada, as propostas devem preencher os seguintes requisitos, que estão em anexo 8. Os requisitos da especialidade devem enaltecer os padrões e a filosofia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os requisitos da especialidade devem incluir de forma equilibrada atividades teóricas e práticas. Os requisitos devem permitir o uso no ambiente do grupo ou individualmente. Os requisitos devem permitir sua conclusão em menos de 3 meses. Os requisitos devem afirmar claramente em terminologia simples o que exatamente deve ser realizado. Evite palavras ou frases ambíguas como explique brevemente ou demonstre habilidade. Os requisitos devem considerar o cuidado do nosso ambiente natural. Por exemplo, evitar a destruição da vida vegetal ou animal, pedir fotos ou desenhos no lugar de coleções.
Os requisitos de atividade de tempo prolongado são redigidos de forma a evitar conflitos com os horários escolares ou de trabalho. Todos os requisitos devem ser realizados em ambiente seguro e supervisionado. Eles devem estar em conformidade com os requisitos legais e evitarão o envolvimento em defesa armada ou desarmada. Os requisitos devem ser realizados sem afetar indevidamente a segurança de seus participantes. Os requisitos devem refletir a prática e a linguagem atual. Procedimento de aprovação para uma nova especialidade dos aventureiros. 1. Todas as solicitações de novas especialidades devem ser apresentadas ao diretor dos aventureiros da Associação Missão Local para verificação de que a especialidade atendeu os critérios declarados na planilha para o desenvolvimento de novas especialidades. 2. O diretor dos aventureiros da Associação Missão Local irá apresentar a nova especialidade ao presidente da Comissão de Especialidades dos Aventureiros da Divisão. 3. A solicitação da nova especialidade é então apresentada à Comissão de Estudo de Especialidades dos Aventureiros para aprovação. As especialidades que não são aprovadas são então devolvidas ao autor com uma explicação escrita dos motivos da rejeição ou da necessidade de revisão. Uma cópia da carta deve também ser enviada ao diretor dos aventureiros da Associação Missão Local. 4. As especialidades aprovadas são apresentadas à Comissão de Especialidades da Associação Geral para aprovação final e processamento da especialidade. Uma carta de reconhecimento e agradecimento será enviada ao autor pelo presidente da Comissão de Especialidades. Instruções para o preenchimento da proposta de uma nova especialidade. 1. Quando solicitado, fornecer todos os dados biográficos. 2. Indicar o título proposto e a categoria atual da nova especialidade. 3. Declarar brevemente o propósito da especialidade proposta. 4. Apresentar um esboço sugestivo da especialidade. 5. Indicar os devidos níveis de dificuldade de 1 a 4 para a especialidade. 6. Relacionar fontes específicas necessárias para os requisitos de conclusão da especialidade. Para cada fonte, certificar-se de listar o título, autor, editora e data de publicação. 7. Lista de materiais necessários para completar a especialidade e uma estimativa do custo por pessoa. Fazer também uma estimativa do tempo necessário para concluir a especialidade. Quadro de especialidades, cartaz oficial do MDA da DSA. No final deste manual você encontrará um exemplar do quadro de especialidades.